As reformas de ciclovias e também construção de novas para ampliar a malha cicloviária aqui de Maringá, elas estão sendo debatidas em audiências públicas aí dentro do plano de mobilidade urbana, o Plano MOB. Hoje tem audiência às 19 horas no auditório Hélio Moreira, e as obras de ciclovias também estão nesse plano de metas aí da Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá, por isso estão sendo debatidas. O Plano MOB e o plano de metas planejam ações futuras e também no presente. A Prefeitura quer ampliar a malha viária para facilitar o deslocamento sustentável e também por ser mais econômico, um veículo mais econômico. Claro, as bicicletas são um veículo que não gasta combustível, né? Você vai gastar só a sua própria energia, então ainda vai fazer bem para a saúde. Mas, contudo, a gente tem muitas ciclovias destruídas aqui em Maringá, com muitos problemas. E aí tem o projeto de uma construção também de uma ciclovia entre Maringá e Sarandi, que vai depender também de uma parceria com o governo federal. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque ontem um ciclista que foi identificado como Christian José Pérez, de 23 anos, ele morreu após ser atropelado por um ônibus na Avenida Tuiuti, aqui em Maringá. O acidente aconteceu no final da tarde. O jovem morreu e, de acordo com as informações de amigos que o acompanhavam, ele é venezuelano e estava há pouco tempo no Brasil. Nós estamos mostrando aí algumas imagens de ciclovias aqui da cidade e há algum tempo já a gente percebe que elas precisam de reparos. Aí você vê talvez um ciclista desse andando pela rua onde ele foi atropelado, fora da ciclovia, ou porque não tem, ou porque ela está sem condição de uso, né? E é isso que eu quero conversar com os meus amigos aqui agora, em um tweet para cada um, sobre essa questão de ciclovia. Professor Jorge Villa-Lobos, o que a gente pode perceber em Maringá? Está tudo certo? As reformas e construções caminham a contento, ou o Maringá tem deixado a desejar nesse sentido? Eu estive há umas 3 semanas atrás pela Avenida Brasil, caminhando pela ciclovia para ver as condições e o estado dela. E mandei umas fotografias para o Ângelo Rigon. E o Ângelo terminou publicando. Da Avenida Brasil, ele falou que era um projeto do PP, a qualidade PP, ele falou. Me parece que foi os termos que utilizou na matéria, né? Mas no trajeto inteiro ela se vê com inúmeras fraturas, portanto é uma ciclovia que tem problemas. E para quem está usando como Kim aquele patinete elétrico, não todas essas não está mais. Está à venda. Está à venda, né? Mas quando ele utilizava, ele comentou mais uma vez que a vibração do impacto, né, nesse tipo de pistas, ele é bastante prejudicial à própria saúde. Então você vê que há uma certa deficiência. Mas eu queria, já que é da Plan MOB Maringá, e estou consultando o site, quando você chega na agenda, né, que está aqui publicada na internet, você diz veja mais e você clica nela, que a última informação atualizada é do dia 11 de março de 2022, chamando para terceira audiência pública, né, que é a de diretrizes e propostas. Então, é um site que está desatualizado conforme está aqui na página. Então, creio que a população não está recebendo, pelas informações postas aqui, as devidas informações atualizadas. E é evidente que há uma discussão sobre as ciclovias. Ontem, o secretário, hoje, de Bem-Estar Animal, de bicicleta, mas na área central você não tem ciclovias. Ele estava indo pela via convencional, onde sempre há conflitos entre os carros e os ciclistas, e quando também com os próprios pedestres, Paulo. Vamos lá, Pamela Bussolini, tua percepção sobre o que acontece com as ciclovias aqui em Maringá? Paulo, inclusive esse caso de ontem, né, muito triste, um rapaz que sai do país, né, para tentar salvar a vida, salvar a família, né, de uma situação tão complicada como a gente tem na Venezuela, infelizmente termina assim, né, num acidente de trânsito, um jovem, né, 20 e poucos anos, a gente lamenta muito. Agora, sobre as ciclovias em si, nós precisamos sim incentivar a construção delas e a manutenção, afinal de contas, além de ser um transporte barato, como você falou, Paulo, é um veículo que promove a saúde, né?
você faz o exercício ao mesmo tempo. Então, eu acho que ele é duplamente interessante, não só para a própria pessoa que utiliza, mas para o poder público, né? Nós sabemos que o esporte é um grande aí combatente de doenças e, lógico, que isso acaba se refletindo na saúde pública do município. Então, a ciclovia, o incentivo a esse tipo de transporte vai muito além do que a gente imagina. Agora, quanto a construir novas, eu acho, por exemplo, que poderia ser feito ali na Avenida Alexandre Rasgulaef, afinal de contas, tem a ciclovia da Mandacaru, né, que acho que já está precisando de manutenção, e a da Pedro Tax, né, fazer essa ligação seria interessante, acho que para o deslocamento das pessoas. Então, é preciso ser debatido essas coisas nessas audiências públicas, e em especial a manutenção, né? Como a gente viu aí, buracos, é perigoso a pessoa cair ali, é uma situação complicada e não adianta nós fazermos novas e inutilizando as já existentes. Então, realmente é preciso um plano aí de gestão dessas ciclovias, porque tudo indica que é um transporte que veio para ficar e quanto mais nós avançarmos aí nos anos, eu acho que vai ser um transporte que vai se impor. Nós já estamos vendo as bicicletas elétricas, né, por exemplo, para quem faz deslocamentos mais longos. Então, nós precisamos, sim, nos preparar com relação a isso. Afinal de contas, Maringá é uma cidade tão moderna, né, precisa acompanhar essas tendências. Agnaldo Vieira. No caso do acidente, creio que na Tuiuti não há, né, ainda uma ciclovia. Nós temos aqui em Maringá várias avenidas com o canteiro central largo, possibilitando até a ciclovia e uma pista de caminhada, como foi feito na Gastão Vidigal, com exceção apenas da Joaquim Duarte Moleirinho e da Parigô de Souza, né, que quase não há um corredor central largo para fazer isso. E no caso da Avenida Brasil, ali, chamada de ciclovia, ali foi feito com asfalto, né? Isso que o Ângelo quis dizer da administração PP, que não tem como fazer uma ciclovia com asfalto, porque o asfalto precisa de compactação, precisa de trafegabilidade, de peso, né? Senão ele começa a rachar, como é a ciclofaixa da Avenida 19 de Dezembro, né? Ela foi feita no espaço do estacionamento, então você vê que o asfalto da 19 está ok e a da ciclofaixa não está. Como é que pode? Sendo que um é do lado do outro, né? Porque não tem peso, né? Asfalto não pode ser feito para ciclofaixa, isso é um erro. E um bom exemplo é a ciclovia da continuação da Brasil, da Gastão Vidigal, né? Que tem uma pista de caminhada e uma pista e uma ciclovia. As pessoas gostam, né? Tanto de fazer caminhada quanto andar. E Maringá tem que aproveitar boa parte dos seus terrenos. É plano, então é possível uma ciclovia, e se as pessoas tiverem condições, tiver ligações, elas vão utilizar esse modal para se fazer o deslocamento aqui na cidade. Quem, Rafael? Bom, eu com o patinete elétrico eu tentei dar uma passeada, né, na área central, e o local onde eu mais tive dificuldade foi na Avenida Brasil, né? Porque não sei por qual motivo, mas existem alguns blocos, né, de pistas que não sei se foi colocado ali ou se porque é separado, aí ele cria, né, com o tempo desnivelamento, né? Então, com um patinete elétrico, uma roda pequenininha, né, acaba levando um tombo se você estiver em alta velocidade. E a alta velocidade está dizendo 30 km por hora, tá? E então acho que isso seria interessante a gente repensar. Se a gente tem plano para fazer novas, né, ciclovias, e que faça de uma forma que não haja nenhum tipo de desnivelamento, né? Porque nós precisamos, né, que a pista esteja bem lisa para que tanto a bicicleta quanto os patinetes, que agora está bastante em voga, né? Muitas pessoas optando por sair, né? Eu, por exemplo, para ir à faculdade, por exemplo, é melhor do que ir de carro, né? Muito trânsito, questão de estacionamento, então é por isso que facilitaria, né, no meu caso.
E as pessoas estão, sim, optando por conta de ser mais sustentável e muito também pela questão do combustível, está muito alto. Então, acho que é, sim, um planejamento que precisa ser trazido com bastante debate, né? E para não ocasionar nenhum tipo de situação como essa, desagradável, né? Dessa triste morte de um jovem que frequentava um local que poderia ter a ciclovia, né? E é isso. Só acho também que essa questão realmente das obras tem que ser feita a manutenção, independentemente de qual partido seja, né? Se realmente fez de forma errada, que nós continuamos aperfeiçoando, porque é assim, a administração pública, por mais que tenha um gestor diferente a cada 4 anos, precisa ser trazido aí uma prioridade em casos que não deram certo. Então, por isso que é importante a gente sempre trazer as manutenções devidas. O Paulo, tem uma situação aqui que eu acesso à informação do Plano MOB, que é o Plano de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Maringá, que está lá sendo elaborado desde 2020. Na página que eu estou, onde fala de documentos, ele é uma página bem desorganizada mesmo. Então, veja o que colocamos à sua disposição, documentos que de alguma forma fazem parte do plano. Como pode alguém colocar de alguma forma, sem saber exatamente de que forma isso configura o plano? E os relatórios, eles vêm sem datas e também sem conexão ao qual exatamente é o produto, né? A audiência pública 1, mas não tem data, não tem resultados. A audiência pública 2 e assim por diante. Então, faltaria uma preocupação maior em uma certa relação amigável com o usuário dos sites deste plano de mobilidade. Vamos lá. Ô, Fernando Tupan, eu quero saber de você qual a situação das ciclovias aí em Curitiba. O pessoal que usa bicicleta reclama muito também ou não? Por aí é tranquilo? É o inferno igual Maringá. Por que, Paulo Caetano? Porque a lei é muito branda. A lei, se você for comparar o carro com a bicicleta não representa nada. O carro tem que andar na defensiva, o motorista. Se o motorista atropelar, ele tem que pagar uma indenização fenomenal. Você vai ver o número de mortes no trânsito com o pessoal da bicicleta não vai diminuir. Vai diminuir. Porque não tem cabimento, Paulo Caetano. Você ter um ônibus trafegando a 60 por hora, tendo um ciclista pela frente. Nos anos 60, Paulo Caetano, Maringá era uma cidade onde a bicicleta imperava sobre o carro. Você encontrava um caminhãozinho aqui, um caminhãozinho ali, um Gordini, um DKV. Eram carros que nós tínhamos na época em Maringá. Hoje, o trânsito da Tiradentes era um inferno. Quando eu morava aí, meu Deus, era um paraíso. E não tinha essa população que nós temos hoje. Então, as regras precisam ser reforçadas. Reforçando as regras e as penalidades para os motoristas de carro, vão diminuir os casos. Aqui em Curitiba não é diferente. Tenta copiar tantas coisas e, olha, realmente não adianta nada. Na gestão do prefeito Gustavo Frutti, foram feitas várias ciclovias. O que aconteceu? Veio o prefeito seguinte e acabou com elas. Aqui, perto da minha casa, num bairro ao lado, aqui na Vila Guaíra, tinha uma que era paralela à Kennedy, hoje é ocupada por uma via, por carros e bicicleta, que é bom, nada. O que está acontecendo no exterior? Ontem mesmo eu li uma matéria, Paulo Caetano, numa cidade ao lado de Boston, que seria um bairro, uma cidade chamada Somerville, e eles estão construindo as ciclovias, sabe aonde? Aonde estacionavam os carros. Isso vai criar um problema com os lojistas que não vão ter lugar para estacionamento. Mas vai fazer o quê? Nós temos que optar, nesse momento de crise, ou nós buscamos soluções limpas, o quê? Incentivar a energia sustentável nos carros. É isso que nós precisamos ter no centro do debate. Não é apenas construções, ciclovias, aumentando os gastos e fazendo asfalto ruim, como aconteceu aí em Maringá. Nós temos que melhorar as nossas leis para penalizar os motoristas que atropelam. Olha,
em um acidente entre um carro e um ciclista, quem leva a pior? Sempre o ciclista. Então, o motorista tem que dirigir na defensiva e não na ofensiva. Ninguém está em Interlagos disputando uma corrida para chegar no trabalho. Paulo Caetano, olha bem nos meus olhos. Você não concorda com isso? Essa é a sua opinião, Fernando Tupan. Essa foi bem, Fernando.